Tirem a todos esses desenhos que estão causando encantamento. O Senhor avisou que as pessoas procurarão a Bíblia e não encontrarão nenhuma boa, exceto a Bíblia do Anticristo. Cartoon é encantamento. Eles não pertencem a Deus e são bruxaria. Muitas crianças sonham que estão voando por causa de desenhos animados. Os desenhos animados iniciaram essas crianças como bruxas, por isso elas voam em seus sonhos. O Senhor me revelou que existem fios que vão da TV até o inferno. Se você tem assistido filmes de terror e desenhos animados, demônios surgirão do inferno e pousarão em sua casa. O Senhor me mostrou como os demônios do inferno entram em muitos lares através da TV. É por isso que muitos filhos de Deus estão se afastando da TV. Tenha cuidado com o que você assiste na TV. O Senhor disse: a igreja deve orar porque há uma batalha neste ano de 2020. Quando o Senhor estava alertando a igreja para lutar, Ele me mostrou seus anjos guerreiros descendo ao mundo para participar da guerra espiritual e lutar por sua igreja neste ano de conflito. O Senhor advertiu que devemos orar e lutar pelo nosso país, Congo, e nos opor ao demônio gigante Kinshasa, que é a causa da desordem, anarquia e confusão na capital. O Senhor disse apenas uma oração forte que pode derrubar este gigante. O Senhor disse: minha igreja deveria evangelizar e ser uma testemunha, mas o diabo garante que as pessoas se sentem para falar sobre pastores que lançam descrédito ao corpo de Cristo. O Senhor reclamou que seus filhos estão falando desses servos e isso está endurecendo o coração dos incrédulos e o diabo está ganhando almas graças ao comportamento escandaloso dos pastores. O Senhor insiste que devemos testemunhar sobre as boas novas do Evangelho para não perder tempo falando sobre a vida de pastores que cometem atos escandalosos. Devemos orar pelo país, pois o inimigo não desistiu. A libertação do país é um processo. O Senhor disse que há seus servos neste país preparando seu povo para seu retorno, apesar dos numerosos pastores apóstatas que aderiram ao ocultismo. O Senhor disse que seus servos que se mantiveram longe da corrupção do mundo estão preparando seu povo em santidade, pureza e santificação, apesar desses falsos pastores escandalizarem os fracos no corpo de Cristo. O diabo tem os seus servos na igreja, mas também existem servos de Deus. Não devemos nos juntar àqueles que fofocam sobre servos escandalosos, caso contrário estaremos ajudando o diabo a endurecer o coração dos incrédulos e não devemos ser abalados pelas ações escandalosas dos falsos profetas. Não devemos confiar nos homens. O Senhor disse: o anticristo está trabalhando e está promovendo sua agenda em todo o mundo e seu número está em muitos produtos. Numa visão, o Senhor falou comigo sobre o cantor gospel, irmão Michael. O Senhor está feliz com sua oração de arrependimento que deve continuar. O Senhor disse que este é o momento do arrependimento e da oração. Contudo, o Senhor me disse para falar com você, irmão Michael, sobre a questão da associação, a colegas cantores cristãos com quem você colabora, que são do inimigo. O Senhor ouviu sua oração de arrependimento, pois a oração de arrependimento é o que o Senhor espera de seu povo neste momento crítico. O Senhor me disse para alertar seu povo para ser prudente e alerta. O Senhor disse que está feliz com a oração de arrependimento de Benin que foi aceita. Ele encorajou outros que se juntaram aos maçons a saírem dessa irmandade. Esses ventos de doença são coisas que o diabo conspirou contra a humanidade e o mundo. No entanto, seus filhos que vivem distraídos sofrerão. Por isso o Senhor me disse para alertar seus filhos para vigiarem e orarem. Lucas 21:34-36. Mas tomai cuidado de vós mesmos, para que os vossos corações não se sobrecarreguem com farras, embriaguez e preocupações desta vida, e aquele dia não vos sobrevenha inesperadamente. Pois virá como uma armadilha para todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, portanto, e orai sempre para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar diante do Filho do Homem. Lucas 18:6-8. Então o Senhor disse: ouçam o que disse o juiz injusto. E Deus não vingará seus próprios eleitos que clamam a Ele dia e noite, embora Ele seja à tarde com eles. Eu lhe digo que Ele os vingará rapidamente. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará realmente fé na terra. Mateus 24:12. E porque a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:42-44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Mas saibam isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele teria vigiado e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Portanto, estejam vocês também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que vocês não esperam.
Mateus 25, 1-13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Ora, 5 deles eram sábios e 5 eram tolos. As nécias pegaram as suas lâmpadas e não levaram óleo consigo, mas as prudentes levaram óleo nos seus vasos, junto com as suas lâmpadas. Mas enquanto o noivo se demorava, todos cochilaram e dormiram. E à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo vem. Saía para encontrá-lo. Então todas aquelas virgens se levantaram e acenderam suas lâmpadas. E as tolas disseram às sábias: dê-nos um pouco do seu óleo, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas os sábios responderam, dizendo: não, para que não haja o suficiente para nós e para vocês, mas vá antes aos que vendem e compre para vocês mesmos. E enquanto iam comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta estava fechada. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu e disse: em verdade te digo que não te conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Mateus 26, 40-41. Então, aproximando-se dos discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: o quê? Você não poderia assistir comigo por uma hora? Vigie e ore, para não cair em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 13, 33-37. Estai atentos, vigiai e orai, pois você não sabe quando será a hora. É como um homem que, indo para um país distante, saiu de casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um o seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando o dono da casa vem, seja à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou pela manhã, para que, vindo de repente, ele não vos encontre dormindo. E o que eu digo a vocês, digo a todos, observem. Lucas 12, 37-40. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando vier, encontrar vigiando. Em verdade vos digo que ele se cingirá e os fará sentar para comer, e virá servi-los. E se ele vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, e os encontrar assim, bem-aventurados serão aqueles servos. Mas saibam isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele teria vigiado e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Portanto, vocês também estejam preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que vocês não esperam. Salmos 34, 10. Os leões novos passam fome, mas aos que buscam ao Senhor não faltará nenhum bem. Daniel 11, 32. Aqueles que praticam iniquidade contra a aliança, ele corromperá com lisonja, mas o povo que conhece o seu Deus será forte e realizará grandes façanhas. Mateus 17, 19-21. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não podemos expulsá-lo? Então Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: mova-te daqui para lá, e ele se moverá, e nada será impossível para ti. Contudo, essa espécie não se extingue senão através da oração e do jejum. Mateus 24, 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Veja se você não está preocupado, porque é necessário que todas estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Lucas 18, 1. Propôs-lhes então uma parábola, dizendo que os homens devem orar sempre e não desanimar. Efésios 6 e 18. Orando sempre com toda oração e súplica no Espírito, e para isso